Antes da Segunda Guerra Mundial, Ed Chapman era um criminoso conhecido por integrar uma gangue que realizava roubos a cofres, segundo o site do MI5. Essa vida de crimes possibilitou que ele desfrutasse dos maiores luxos, sendo que convivia com grandes astros do cinema e da música. No entanto, a vida boa teve fim em fevereiro de 1939, quando o britânico foi preso na ilha de Jersey. Ele havia acabado de assaltar uma boate e estava foragido, de modo que foi condenado a 2 anos de reclusão. Entretanto, como tentou fugir em setembro daquele ano, mais tarde as autoridades somaram mais 1 ano à sua pena. O ladrão mesquinho e vigarista interpretou os 2 lados como Fritzen e agente zigue-zague. Ele até recebeu a Cruz de Ferro do governo alemão. Conheça a história de Ed Chapman, o criminoso famoso por conseguir abrir praticamente qualquer cofre. Mas seu passado como fora da lei foi ofuscado pelo fato de que ele virou um dos agentes duplos mais bem-sucedidos da história. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. Ed Chapman foi um criminoso que virou agente duplo na Segunda Guerra Mundial para enganar os nazistas. Ele ofereceu seus serviços para os alemães em troca de sua liberdade e, ao mesmo tempo, virou espião dos britânicos. Com isso, ficou conhecido como agente zigue-zague. Ele era membro de uma gangue gelatina, especializada em roubar cofres, explodindo-os com explosivo gelegnite. Sua habilidade como ladrão rendeu-lhe muito dinheiro e permitiu-lhe viver a vida de um playboy rico no Soho, misturando-se com grandes nomes da burguesia da região. No início de 1939, porém, ele estava sendo caçado pela polícia e fugiu para Jersey. Ele foi pego em fevereiro de 1939 após roubar uma boate e foi condenado a 2 anos de prisão, com 1 ano extra acrescentado após uma tentativa de fuga em setembro de 1939. Ele permaneceu na prisão mesmo depois que os alemães invadiram e ocuparam as ilhas do Canal em julho de 1940 e foi finalmente solto em outubro de 1941. A vida nas ilhas ocupadas era dura e Chapman procurou uma maneira de retornar à Grã-Bretanha. Ele ofereceu seu serviço aos alemães como espião e acabou sendo aceito pelo serviço secreto alemão, o Abwehr. A Abwehr estava em uma posição desesperadora. Estava obtendo apenas inteligência de qualidade muito baixa da Grã-Bretanha em sua rede de espiões por lá. Na verdade, embora a Abwehr não soubesse disso, o MI5 já havia capturado quase todos os espiões alemães do Reino Unido e recrutou vários deles como agentes duplos. A Abwehr via Chapman como um candidato ideal para espião. Ele alegou ser hostil ao Estado britânico, até porque ainda era procurado pela polícia por seus crimes no Reino Unido continental. Suas conexões com o submundo do crime ofereciam a possibilidade de recrutar agentes adicionais para os alemães e sua experiência com explosivos o capacitaria a realizar atos de sabotagem. Em particular, os alemães queriam que ele atacasse a fábrica de aviões de Havilland em Hertfordshire, que fabricava o tão temido bombardeiro Mosquito. Após 1 ano de treinamento na França ocupada pelos alemães, Chapman foi lançado de paraquedas em um campo em Cambridgeshire em 16 de dezembro de 1942. Em vez de desaparecer no submundo do crime, como pretendiam seus manipuladores alemães, ele prontamente se entregou à polícia e ao MI5. Sua chegada era esperada. Desconhecido para ele ou para os alemães, os britânicos haviam decifrado os códigos secretos dos alemães e sabiam com antecedência quando o agente Fritzen, Pequeno Fritz, o codinome dos alemães para Chapman, seria lançado no Reino Unido. Chapman foi levado para um centro de detenção secreto do MI5 no oeste de Londres, conhecido como Campo 020, e foi interrogado.
Ele estava totalmente disposto a cooperar. Ele contou aos seus interrogadores tudo sobre o seu tempo na França ocupada e a missão que os alemães haviam lhe dado. Ele até se ofereceu para trabalhar para os britânicos contra os alemães, embora o passado criminoso de Chapman fosse motivo de preocupação. Enfim, seus interrogadores concluíram. Em nossa opinião, Chapman deve ser usado ao máximo. Ele realmente pretende trabalhar para os britânicos contra os alemães. Por sua coragem e desenvoltura, ele é ideal para ser um agente. Ed Chapman tornou-se assim um agente zigue-zague, um dos mais importantes agentes duplos britânicos da Segunda Guerra Mundial. O MI5 decidiu reinfiltrar Chapman na Alemanha e obter mais informações sobre o Al Ghurair. Sob a supervisão de um oficial do MI5, Chapman fez contato por rádio com os alemães e o informou que estava se preparando para realizar sua missão de sabotagem na fábrica de Havilland. Ele foi enviado para a fábrica em Radfield junto com o inspetor do MI5 para elaborar um plano de ataque para que pudesse contar a seus controladores alemães mais tarde o que havia feito. O ataque em si foi uma das operações de dissimulação mais notáveis da Segunda Guerra Mundial. Durante a noite de 29 e 30 de janeiro de 1943, um elaborado sistema de camuflagem foi instalado na fábrica de Havilland para fazer parecer aos aviões de reconhecimento alemães que uma bomba muito grande havia explodido dentro da usina da fábrica. Transformadores danificados por bombas foram criados a partir de madeira e papel machê, e os prédios foram disfarçados com lonas e chapas de ferro corrugado pintadas para aparecer do ar como se fossem restos semidemolidos de paredes e telhados. Entulhos e mais entulhos foram espalhados ao redor da usina para dar a impressão de que ela havia sido jogada ali por uma explosão. Separadamente, o MI5 providenciou para que uma história falsa fosse plantada no Daily Express, relatando uma explosão em uma fábrica nos arredores de Londres. A artimanha foi um sucesso total, enganando até o próprio pessoal da fábrica. Chapman comunicou-se com os alemães pelo rádio para informá-los sobre a demolição bem-sucedida da usina de energia da fábrica. A Al Ghurair ficou encantada com o trabalho de Chapman. Em março de 1943, ele retornou via Portugal neutro para a Alemanha e viajou para uma casa segura da Al Ghurair na Noruega, ocupada pelos alemães. Para sua surpresa, ele recebeu a mais alta honraria da Alemanha, a Cruz de Ferro, em reconhecimento ao seu trabalho para a Al Ghurair. Ele foi e continua sendo o único cidadão britânico a receber esta medalha. Chapman casou-se com Betty Farmer, sua antiga namorada pré-guerra, com quem acabou tendo uma filha, Suzanne, em 1954. Quando ela se casou, o barão Stefan von Gruner, antigo chefe da Al Ghurair alemã de Chapman, compareceu ao casamento. Após o fim da guerra, Chapman voltou à carreira do crime. Ele se envolveu com as atividades do mercado negro e os esquemas de proteção em Londres, reunindo-se com seus velhos amigos de anos atrás. Ele transportou ouro ilegalmente pelo Mediterrâneo e comprou uma participação de um navio chamado Flamingo, que era usado para atividades ilegais. Na década de 1960, a família mudou-se para a África do Sul. Em 1966, Ed escreveu suas memórias, A Verdadeira História de Ed Chapman, deixando de fora muito material suculento que se tornaria público muito mais tarde. Sua história de vida foi transformada em um filme chamado Tríplice Cruz, estrelado por Christopher Plummer. O agente zigue-zague morreu em dezembro de 1997, aos 83 anos, encerrando o livro de uma história única de espionagem da Segunda Guerra Mundial.